Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu fiz aquele vídeo falando, que Jesus não ia voltar, que ali era a vinda de Jesus e não a volta. E algumas pessoas argumentaram, que ia haver uma ressurreição, porque está lá em Daniel 12, então as pessoas iriam ressuscitar, e então elas iriam ver Jesus voltando. Então esse é o argumento de algumas pessoas, é o entendimento de alguns, inclusive acho que algumas igrejas pregam isso, Então eu vou dar uma analisada, apesar de eu já ter um vídeo desse aqui no canal com captura de tela. Em Daniel 12 a gente vai dar uma analisada juntinho, tá? Lembrando que hoje é o último dia do mês, tá? Quem puder já dar um like, comenta aí o que está achando do vídeo, já deixa um comentário, um emoji, qualquer coisa que isso ajude a aumentar um pouquinho mais o alcance do vídeo, tá? É só com a ajuda de vocês que eu consigo aumentar o alcance e a atividade aqui do canal, tá bom? Vamos lá então, eu vou ler aqui o versículo. Eu vou começar do versículo 1 de Daniel 12, tá? Naquele tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conservava junto dos filhos do teu povo. Então note que ele fala aqui do teu povo, é o povo judeu, de Daniel. Será um tempo tal, de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Qual era o povo de Daniel? O povo judeu. Então só aqui a gente já observa que o contexto não é universal. O contexto gira em torno de Israel e do povo judeu, que é o povo de Daniel. O teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Note que aqui a Bíblia de Jerusalém, eles põem uma tradução mais honesta, acordarão, tá? Vamos começar então analisando aqui os termos. O primeiro termo aqui que chama a atenção, pessoal, é o termo verabim. Só que o vav aqui é uma conjunção, tá? Seria a letra E em português. Aqui tem o resh, o beit, yud e o men que termina a frase. Eu vou escrever aqui em português. Verabim. Esse termo verabim, pessoal, ele significa muitos. E muitos é diferente de todos. Por exemplo, imagina que eu coleciono, sei lá, selo. Aí você fala, Ronaldo, você tem todos os selos do Brasil? Eu falo, não, eu tenho muitos selos. Quer dizer que eu tenho todos? Não, quer dizer que eu tenho uma grande quantidade, mas eu não tenho todos. Ronaldo, você tem muitas Bíblias em casa? Eu tenho muitas Bíblias. Mas eu não tenho todas as Bíblias. Algumas Bíblias eu não tenho. Então muitos é diferente de todos. Então a primeira pergunta que eu faço aqui nesse vídeo. Essa ressurreição, baseada em Daniel, que as igrejas pregam, vai ser só para algumas pessoas e não para todos? Quer dizer então que nem todo mundo vai ressuscitar. Qual é o critério então? Deus vai ressuscitar baseado em qual critério? Porque o próprio texto fala ali que essas pessoas, uns seriam para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então ali dá a entender que teriam pessoas boas e más. Agora, se não são todas pessoas boas e todas pessoas más que vão ressuscitar, qual é o critério? Então vai ser uma ressurreição localizada entre o povo de Daniel, o povo judeu, e vai ser só algumas pessoas? Aí complicou, pessoal? Porque se fosse uma ressurreição como eles pregam, teria que ser todos. Todos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas o texto está dizendo apenas que são muitos. E sabe por quê, pessoal? Porque aqui não tem a palavra ressurreição. Aqui tem a palavra Kutz, que é levantar, despertar, acordar. Olha, essa palavrinha aqui em hebraico, Kutz. Kutz, ela tem vários sentidos polissêmicos. Pode ser levantar, pode ser despertar, mas ela não é ressuscitar. Pode ser acordar. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Jeremias 51, 39. Aqui é a ira de Deus contra a Babilônia, tá? Quando estão quentes, eu preparo as suas bebidas e os faço beber para que se tornem bêbados. Então, esse é um Deus que eu gosto. Valeu, Senhor.
durmam um sono eterno, e não despertem mais. Oráculo do Senhor. Eu os fareis descer como cordeiro ao matadouro, como carneiros e bodes. Aqui, ó, não despertem mais. O que Deus está falando aqui? Que ele ia aniquilar a Babilônia, ou deixar a Babilônia dormente, inerte, sem poder de ação, indefesa. Então a Babilônia não ia o quê? Ela não ia acordar, despertar. Ela não ia se levantar contra os israelitas. Então você nota aqui já o sentido desse texto, tá? Que é só uma metáfora de dormir e acordar. Outro texto que eu estou pegando como exemplo é Isaías 26, 19. Deixa eu só ver se tem uma epígrafe aqui para vocês entenderem do que está falando, que é sobre a prisão e julgamento de Jeremias. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá o fizeram morrer? Não temeram, antes a Deus, e não imploraram a Deus, de modo que Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado contra eles? E nós poderemos arcar com a responsabilidade de crime tão grande? Eu não estou vendo 26, 19. Estranho. Eu acho que aqui eu anotei o versículo errado, pessoal. Porque aqui não tem a palavra levantar. Mas é o mesmo sentido aqui da palavra que eu li aqui de Isaías, tá? Deixa eu só ver se... Ah não, é Isaías 26, 19. Eu tô vendo Jeremias. Tô ficando caduco, pessoal. Por isso que eu não achei ali a palavrinha levantar. Deixa eu só ver qual que é o oráculo. Os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Aqui ele está falando do que, pessoal? De Israel. Mas do que ele está falando aqui? É de uma ressurreição? Não. Aqui é uma metáfora, que nem, por exemplo, em Ezequiel, que ele fala dos ossos secos. Ele fala, vê, filho do homem, esses ossos secos são a casa de Israel. Eles tornarão a viver e viverão diante de mim. Então essa metáfora aqui é a mesma. Os teus mortos tornarão a viver, e os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós os que habitais o quê? O pó, que nem Daniel, o pó da terra. Porque o teu orvalho será orvalho luminoso, e a terra dará sua luz. Então quando ele fala aqui, ó, despertai e cantai, ele está falando para os israelitas despertar. É o mesmo verbo kuts. Então aqui em Daniel 12, o que ele está falando é o seguinte, que haveria uma batalha muito grande contra os israelitas. Está no versículo 1. Aí no versículo 2 ele faz um contraponto entre as pessoas que dormem no pó da terra, que nós vimos aqui em Isaías, é referência a Israel, não é literalmente uma tumba, uma sepultura, e em contraponto com os que acordam, os que despertam. Então ele fala, olha, vai ter uma batalha. Do que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando da helenização de Antíoco Epífanes, que helenizou Israel e começou a oprimir o povo, proibir as coisas judaicas, as festas, a leitura da Torá, etc. Aí ele falou que muitos dos que estavam dormindo, aceitando aquilo que estava acontecendo sem reação, inertes, eles iriam despertar. Alguns para vergonha eterna e outros para glória eterna. Qual que é o da glória eterna? Os macabeus, que fizeram uma revolução, se rebelaram contra Antíoco Epífanes, e eles acabaram ganhando a batalha. E os que dormiram, que iriam ressuscitar para vergonha eterna, são aqueles judeus que aceitaram o helenismo. Os judeus que se helenizaram na época de Antíoco Epífanes. Então o que ele está falando é isso, até porque vamos fazer um último raciocínio de lógica aqui. Se fosse uma ressurreição física, como é que uma pessoa ia ressuscitar fisicamente e ela ia ter uma vergonha eterna ou uma glória eterna? Faz sentido para vocês? A pessoa morreu, ela ressuscita, ela vai ter uma vergonha eterna. Vergonha do quê? A pessoa ia ficar aqui na Terra com vergonha? Imagina quantas pessoas já não morreram no mundo. Já... Vamos chutar aí na casa de trilhões de pessoas. Não ia nem caber todo mundo nesse planeta. E Deus ia ressuscitar essas pessoas para quê? Só para envergonhar elas eternamente? Não faz sentido, né, pessoal? Então é disso que o autor está falando. E para finalizar, o termo eterno aqui também é o termo hebraico olam. Tá? Que é esse termozinho aqui, ó. Ele também não é eterno, tá? Olam. Olam é só um superlativo. É um longo período de tempo. Tá? É um longo período. Ele não é literalmente eterno como as pessoas pensam, tá? E para finalizar o vídeo, eu já tenho um vídeo aqui sobre Daniel. Daniel ele termina pouco antes da morte de Antíoco Epífanes. Inclusive a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, eles comentam isso, tá?
Daniel não é um livro, como é que eu vou dizer, ele não é nem considerado profeta no judaísmo. Ele é um estilo mais apocalíptico. Eu já expliquei aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui nesse capítulo 12, se eles comentam aqui alguma coisa. Não. Só na letrinha C que eles colocam aqui a morte de Antíoco. Mas aí é do capítulo 11. Tá bom? Então é isso, pessoal. O que o livro está falando é disso. Não é uma ressurreição física, até porque são só muitos que iriam se levantar, iriam acordar, despertar, se levantar contra os macabeus, tá? E depois da guerra, alguns teriam uma glória eterna, como foi os macabeus, que combateram o inimigo estrangeiro e a helenização pagã, e outros teriam uma vergonha para um longo prazo, que seriam os judeus que abraçaram o helenismo, traindo o seu próprio povo. É basicamente isso. Acho que deu para entender, né? Então, pessoal, quem gostou, dá um like, comentem o que vocês acharam, tá? Que isso aí ajuda a aumentar a atividade do canal, tá bom? Eu sei que é chato estar pedindo todo vídeo, mas é o último dia do mês, eu tento forçar um pouquinho mais, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.